A mensagem de Jesus às igrejas. A mensagem de Jesus às igrejas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler versos de 1, ou melhor, de 4 a 8. Vamos nos concentrar nesses versos hoje. Apocalipse capítulo 1, versos de 4 a 8. Eu imagino que um ou outro dos irmãos, das irmãs, esteja aí talvez ansioso para chegar naqueles textos que todo mundo quer saber, né? Mas como nós colocamos na mensagem anterior, todo conteúdo, todo fim, todo meio tem um início. E um livro é assim também. Ele tem um início, meio e fim. E não foi feito de uma forma impensada, por sorte. Não, foi feito de maneira intencional. Foi escrito de forma intencional. E por isso nós estamos estudando este livro do começo para o fim. Tá? Procurando entender o que o Senhor nos fala através da escrita de João. E aquele cuidado que nós já expressamos aqui, deixar o texto falar. E não impor ao texto o que nós achamos, mas deixar o texto falar e nos ensinar. Então, eu quero ler Apocalipse 1, 4 a 8, e nós, então, daremos sequência ao estudo deste livro. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se a sua versão é como a minha, deu para você perceber alguns parágrafos na leitura que nós fizemos. E eu poderia, e alguns o fazem dessa forma, pregar cada parágrafo uma mensagem, quase que praticamente isso. Mas buscando entender o que é necessário do texto, pelo menos o que é enfático no texto, para termos uma sequência um pouco mais rápida, nós vamos nos concentrar nestes versos, verso 4 a 8. Nós estamos na introdução do livro. Agora, em sua segunda parte, parecido como uma segunda introdução. Um pouco mais expandida e detalhada. Ainda teremos a terceira e última parte da introdução. Certo? De imediato, nós vemos João, o apóstolo, assumindo a representatividade humana na autoria e no envio deste livro. Então, João assume isso aqui diretamente, logo no início desta parte, definindo também os destinatários, as 7 igrejas na Ásia, que estão alistadas, ou foram alistadas, no verso 11. Dê uma olhada aí no verso 11, que será alvo de nossa atenção na próxima pregação. Verso 11, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João assume a autoria da parte humana, o registro da revelação, assume a responsabilidade pelo envio deste livro às igrejas. Não foi ele quem estabeleceu
os destinatários. Como nós acabamos de ler no verso 11, isso foi direcionado para ele. Escreve em livro e manda às igrejas, a essas igrejas. Então João apresentou a fonte da mensagem e a razão pela qual os leitores deveriam dedicar total atenção. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque a nossa mensagem, essa mensagem, a mensagem desta noite, vai destacar exatamente esta intenção de João. A fonte da revelação, quem é? Quem é o autor? João vai voltar-se para seus leitores e vai chamar a atenção para isso, vai jogar a atenção deles para a fonte da revelação, vai trazer detalhes acerca desta fonte da revelação e também vai chamar a atenção, já iniciar este chamamento de atenção, da razão pela qual eles deveriam dedicar total atenção ao que o autor deste livro, ou a fonte desta revelação, estabeleceu para eles. Então, é isso que nós vemos nesta parte do texto. É a Trindade Santa quem enviou a mensagem, cuja centralidade está na pessoa de Jesus Cristo. Tá? A Trindade. João, às 7 igrejas na província, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Interessante, né? Daquele que é, que era e que há de vir. O eu sou, apresentado no Antigo Testamento, foi apontado aqui como a fonte da mensagem enviada. E é interessante o formato identificado, que evoca vida, movimento, uma dinâmica existencial. Não é o Deus que era, que é e que há de ser. Seria, de imediato, a forma comum de nós registrarmos e temos esta conotação da parte de alguém que fala e que está se dirigindo a uma outra pessoa. Não, ele não é o Deus observado como uma estátua inerte, estática, que pode ser contemplada, mas está ali parada e simplesmente vista pelos olhos. Não, ele é o Deus que existia e se movia antes da existência de todos os demais seres. Ele continua a ser o Deus presente e atuante. E aí vem a novidade. E é o Deus que organiza a história para culminar com sua atuação específica no futuro. Então João começa a chamar a atenção de seus leitores logo no início para esta realidade. O Deus eterno, o Deus que sempre existiu, o Deus que existe, ele continua e continuará a existir. Não somente isso, ele está trabalhando, ele está, como a expressão que temos usado aqui, executando o seu plano. E dentro desse plano, num futuro, em breve, em algum momento, ele virá num formato claro, direto, objetivo, e ele vai julgar a terra. Porque ele virá de forma exclusiva, em tom definitivo e devastador. É o que João vai chamar a atenção em toda a sua mensagem do livro. Então, essa é a compreensão inicial para a expressão que ele usa, daquele que é, que era e que há de vir. E ele usa ainda uma outra expressão interessante, da parte dos 7 Espíritos. Então, em Apocalipse capítulo 3, você pode virar aí a página, em Apocalipse 3:1,
diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então João afirma que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Já no capítulo 4, vire mais uma folha, verso 5, ele diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui, estes 7 Espíritos são equiparados a 7 tochas. E no capítulo 5, aí do lado, verso 6, são os 7 olhos do Cordeiro. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. A sua versão apresenta o cordeiro com letra maiúscula? Então, de quem ele está falando? De Jesus Cristo. Um cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, perceba que esses 7 Espíritos são apresentados de formas diferentes na sequência do livro. Mas, perceba que a sua aplicação, apesar de diversificada, ela sempre está ligada ao Pai e ao Filho. Então, isso é algo que nós podemos observar nas vezes em que aparece a menção aos 7 Espíritos. Daí muito terem a inclinação de interpretar esses 7 Espíritos como a plenitude do Espírito de Deus, ou a plenitude do Espírito Santo. A razão pela qual as 7 cartas particulares que nós estudaremos nos capítulos 2 e 3 às igrejas, as 7 cartas particulares enviadas às igrejas, chamarem a atenção para o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos o Pai, nós temos o Espírito, e ele termina dizendo da parte de Jesus Cristo, voltando para o texto, no capítulo 1, na parte de Jesus Cristo. João aproxima a trindade da igreja através da pessoa de Jesus Cristo. Veja que em todo o Novo Testamento, desde as palavras de Jesus Cristo, falando acerca do ministério do Espírito Santo no futuro, no período da igreja, e isso sendo confirmado, tendo acontecido ali em Pentecostes, registrado em Atos 1, todo o Novo Testamento chama a atenção para a presença ativa do Espírito Santo na igreja. E você tem aí duas pessoas muito presentes, citadas na realidade, na vida da igreja: o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. E aqui, começando o seu livro, e informando, apresentando a fonte da revelação, ele chama a atenção para esta trindade, mas ele, de maneira especial, vai aproximar essa trindade da realidade da igreja, inicialmente da realidade da igreja, a partir da pessoa ou da proximidade de Jesus Cristo. E por quê? Porque ele vai chamar a atenção para o que Jesus Cristo fará. E todo o foco do livro de Apocalipse se voltará para o juízo estabelecido por Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Tanto no que diz respeito à igreja, como no que diz respeito ao restante do mundo. Incluindo épocas diferentes, seja a tribulação, seja o milênio, mas a pessoa de Jesus Cristo continua sendo o centro do plano de Deus, da execução do plano de Deus. E por isso esta ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Então, a mensagem de Jesus às igrejas
é uma mensagem, em primeiro lugar, versos 5 e 6, a mensagem dele, o que era e o que é. Então, esta é a primeira parte do texto, onde ele concentra a maior parte das informações. A mensagem dele, a mensagem é dele, o que era e o que é, focado, você tem a Trindade envolvida aqui, mas você tem o foco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Como eu vou repetir, ele aproxima a Trindade da igreja, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, você tem a identificação, a sua identificação. Então, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Em primeiro lugar, a fiel testemunha. Você tem aí versos 5 e 6 novamente. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, a primeira coisa que ele faz é identificar a pessoa de Jesus Cristo, e a primeira identificação que ele traz é a fiel testemunha. Veja, no Antigo Testamento, não havia ainda a conotação encontrada no período do Novo Testamento, especialmente neste livro, no livro de Apocalipse, assim como na pessoa de Jesus Cristo. Essa, na ideia do conceito, da palavra mártir, que é inclusive a palavra registrada aqui por João. Ele usa esta palavra para a fiel testemunha, o mártir. Jesus foi quem deu testemunho através de sua morte, de seu sacrifício, plenamente fiel, inclusive com o fim de sua vida. Então, na realidade, a sua morte e ressurreição testificou acerca de sua vitória por meio de seu cumprimento das exigências da lei, garantindo assim vida após morte. Lembra que hoje de manhã, para quem estava aqui, eu disse que ia fazer uma pergunta e falei, não, vou deixar para a noite. Estão lembrados? Então a pergunta agora, pense na resposta. Qual a única forma? Pense um pouco antes de responder, tá? Qual a única forma estabelecida por Deus para alguém ser salvo? Vou repetir a pergunta. Qual a única forma estabelecida por Deus para alguém ser salvo? Para o pessoal de casa que está assistindo agora, o que vai ouvir depois, não é? O pessoal está tentando responder aqui. Tá bom? É que não tem microfone para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Quem dá mais? Qual a única forma estabelecida por Deus para alguém ser salvo? Não. Isso vem como extensão, como meio de aplicar a salvação. Sabe qual é a única forma de alguém ser salvo que Deus estabeleceu? Não se assuste, não saia correndo. Só ouça. O cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Ninguém é salvo sem que cumpra a lei de Deus. Qual é o nosso problema com isso? Que nem um homem, nem uma mulher, nem um jovem, nem um adolescente, nem uma criança, quer dizer, nenhum ser humano consegue ou conseguiria e conseguirá cumprir a lei. Mas Deus estabeleceu isso como meio. E é por isso que Jesus Cristo o cumpriu absolutamente, dando-se inclusive como sacrifício perfeito e voltando à vida, transformado para oferecer salvação. Entende? É por isso que Jesus Cristo disse, eu vim para cumprir toda a lei, porque isso era exigência
de Deus, estabelecida por Ele. Não haveria salvação sem o cumprimento da lei. Por isso a dependência de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo é a fiel testemunha. Porque Ele cumpriu absolutamente tudo o que era necessário, inclusive com a sua morte. Incluindo aí a sua ressurreição. Isso, inclusive, nos leva ao próximo ponto, ou à próxima identificação. Ele fala fiel testemunha e o primogênito dentre os mortos. Ao ressuscitar, transformado, Jesus Cristo estabeleceu o padrão da transformação que será operada em todos os salvos, tendo Ele como modelo. A sua aparição após a ressurreição, conversando com os discípulos, comendo com eles, sendo tocado, surgindo em um lugar fechado, sem passar pelas portas ou janelas, e desaparecendo de diante dos olhos inexplicavelmente. Tudo isso apontam para as características que terão todos os salvos transformados em um estado final a ser estabelecido por Deus na volta de Cristo. Então, a semelhança dele, nós o seremos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para um texto que apresenta um pouco disso. Então, sem desmarcar Apocalipse, vá para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 22. 1 Coríntios 15, abra sua Bíblia, certo? 1 Coríntios 15, versos 22 a 26, eu vou resumir com alguns textos, alguns versos. Versos 22 a 26. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha o verso 40 agora, para resumir. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha, e ele, consequentemente, é o primogênito dentre os mortos. Consegue entender por que João vai apresentar Jesus Cristo com esta identificação? E ele vai concluir isso falando sobre que ele o apresenta como um soberano dentre os reis. É a partir de sua humilhação, isto é, de sua encarnação, passando por seu ministério, incluindo sua morte, que redunda na sua ressurreição, que sua soberania
é ratificada. Paulo vai tratar, não vou ler o texto, mas Paulo vai falar um pouco sobre isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. Chamando a atenção para esta realidade de Jesus Cristo. Né? Tanto para a sua encarnação, para a sua humilhação, como para a sua glória. A partir desta realidade, deste plano de Deus, desse plano incrível, que só Deus poderia estabelecer, de fazer o próprio Deus assumir forma humana, passar por uma série de dificuldades, incluindo a morte, sendo aquele que sacrifica e sendo ele próprio o sacrifício, sendo ressuscitado e assumindo assim um relacionamento com as pessoas com quem ele veio salvar. E não somente isso, hoje foi falado isso aqui na hora do louvor, pagando pelos nossos pecados. Pagando a quem? A quem Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados? Ao diabo? Eu já ouvi gente falando isso. Né? Ao Pai. Porque Ele estabeleceu aquilo que deveria acontecer para salvar pessoas, para redimir pessoas. Então, em primeiro lugar, João apresenta a identificação de Jesus Cristo. A fonte é a Trindade, mas ele aproxima essa Trindade da sua igreja a partir da pessoa de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dentre os reis. E depois, ele então apresenta a sua execução em nosso favor. Olha aí, verso 5, metade do verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a sua execução, agora João vai chamar a atenção para isso. Ele já chamou um pouco da atenção acerca disso, através da própria identificação que ele fez a Jesus Cristo. Mas aqui, de maneira específica, ele fala do que ele operou. Então, primeiro, aquele que nos ama. Todo o planejamento e execução salvífica da parte de Deus se deu por amor. Como afirmou o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, e nós já vimos esse texto várias vezes, eu vou ler para os irmãos, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ou por meio de Cristo. Pela graça sois salvos. Então, todo o plano de Deus, toda a execução, toda esta revelação, todo o trabalho de revelar, se deu por amor. Não é por merecimento, não é porque foi pago um preço de nossa parte para com Ele, exigindo dele qualquer coisa. Não é porque Ele nos deve, então, consequentemente, alguma coisa. Não é porque Ele está perdido em sua mente, em seu raciocínio, em seu viver. Não, é porque Ele decidiu amar. E então, estabeleceu todo esse plano, todo esse serviço, todo esse esforço e tudo aquilo que vai acontecer e que Ele vai revelar. E, consequentemente, Ele nos libertou do pecado. Ele sacramentou a derrota do pecado, arrebentando as algemas da escravidão sob nossa natureza pecaminosa. No mesmo texto citado aos Efésios há pouco, que nós consideramos já várias vezes, temos considerado e vamos continuar considerando, Paulo fez tal afirmação ao relembrar seus leitores de seu passado de morte, cujos delitos e pecados
eram resultado da influência de sua natureza. Isso está nos 3 primeiros versos do capítulo 2 de Efésios. Agora, veja o que o apóstolo Pedro afirmou sobre isso. Então, abra aí sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versos 24 e 25. Olha o que Pedro, eu vou fazer questão de ler esse texto de Pedro, porque não é um texto comumente lido. O de Efésios tem sido lido e citado várias vezes. Então, 1 Pedro 2, 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, carregando ele mesmo, ele quem? Cristo, sobre o madeiro. O que é o madeiro? A cruz. Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que coisa impressionante. Pedro diz, olha, lá na cruz, objetivamente, entenda isso, lá na cruz, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou, lá na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Foi lá que ele completou a sua obra. Ele não está pagando pelos nossos pecados, ele fez isso de uma única vez, no seu sacrifício. E Pedro mostra que isso é tão definitivo, que a consequência desta morte, sobre a vida daqueles que ele veio salvar, é viver uma vida diferente. É o que ele diz para que nós, mortos para o pecado, ou para os pecados, vivamos para a justiça. A consequência é essa. O fato é, ele morreu e pagou, cumprindo a lei. Ele pagou pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram jogados na sua conta. Pegando aqui a ideia de uma conta bancária, né? Foram todos, pense como se nós tivéssemos as nossas dívidas, e todas as nossas dívidas fossem jogadas na conta do pastor Maurílio. É lógico que eu vou falar dele, não vou falar a minha. Na conta do Maurílio. E o Maurílio, uma única vez, pagasse todas as nossas dívidas. Diante da lei ficaríamos quitados, livres. Poderíamos recomeçar. Foi o que Jesus Cristo fez e foi o que Pedro está dizendo. Isso foi pago de uma vez por todas. E o mais incrível, não só para aqueles que estavam no presente de sua morte, como para aqueles que viriam posteriormente, no caso nós, como para aqueles que já haviam morrido. E que tiveram a sua vida ligada à pessoa do Messias, à pessoa de Jesus Cristo. É a fatura do cartão de crédito que estava pendente. E ele pagou na cruz. E o resultado é que nós passamos a viver para a justiça, em conformidade com o que ele estabelece para nós. Porque ele se tornou o pastor e bispo de nossa alma. O nosso Senhor. Isso nos conduz ao resultado de sua ação salvadora, não é? Ele nos transformou em reino e sacerdotes. É o que João diz no final, no início do verso 6. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A salvação aplicada. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque isso é fundamental para a gente. A salvação aplicada produz resultado eficaz. Isso está em sintonia com o que nós acabamos de ler no texto da primeira carta de Pedro. Não simplesmente nos tira da condenação,
garantindo um futuro distante do juízo de Deus, da ira de Deus, mas nos transforma em adoradores que adoram por meio do serviço ao Senhor. Consegue entender isso? Consegue entender que não é simplesmente nos pegar de uma religião e jogar para outra religião? Não é simplesmente mudar de igreja? Não é simplesmente assumir algum ritual religioso? É uma vida que passa a ser o culto ao Senhor, por meio do viver, por meio daquilo que Ele estabeleceu através de seus princípios para a vida. E não somente isso, uma vida que em meio a este processo, essa dinâmica de adoração, tem um prazer enorme, incrível, prioritário, de servi-lo como igreja. Não de ver a igreja como uma das coisas de nossa vida, uma das formas, um dos meios, não, mas como o ápice de nossa adoração ao Senhor. É exatamente o que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta. Eu gostaria de levar você de novo para lá. 1 Pedro, capítulo 2, novamente. Nós lemos o verso 24 e 25, agora eu quero ler o verso 9 e 10. O 9 é muito conhecido, mas eu quero que você tenha a oportunidade de olhar isso na sua Bíblia e talvez até marcar isso na sua Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Interessante, eu vou continuar a leitura, mas presta atenção aqui. Ele está usando até elementos que são ou que seriam naturalmente aplicados ao povo de Israel. Não porque ele está dizendo que é a mesma coisa, mas ele está falando de uma realidade estabelecida por Deus no seu plano salvífico e que traz mudança significativa ou definitiva na vida das pessoas. E ele, esta é a particularidade, está aplicando isso à vida da igreja. Porque a carta é para a igreja. É para aqueles que são igreja. Então eu vou repetir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Ao propósito. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alcançou por meio de quem? De Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano entre os reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos transforma em reino e sacerdotes. Esse tem que ser o resultado eficaz na nossa vida. Nós temos que olhar isso, a nossa vida, de uma outra maneira. Nós temos que olhar e considerar a nossa realidade como igreja, inclusive na igreja local, de uma outra forma. E ele termina, voltando para Apocalipse capítulo 1, finalmente, primeiro sua identificação, depois a sua execução em nosso favor, e então a sua adoração. Apocalipse 1, a sua adoração. Ele termina o verso 6 dizendo, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É este Jesus que envia o conteúdo para as 7 igrejas. E é a este Jesus que João convocou a igreja para adorar. É este Jesus. E é esta revelação que João está dizendo, voltando-se para a igreja, dizendo, olha, preste atenção em quem enviou ou quem está enviando a mensagem.
E preste atenção no que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Este domínio, esta adoração, ele foi estendido nos versos seguintes, versos 7 e 8 de João. E é a parte final desse texto, com menos detalhes, quando João ressaltou o retorno e concluiu essa parte do texto da mesma forma como ele iniciou este texto. A mensagem dele, o que há de vir. Versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele virá com autoridade. João dá destaque no início, na primeira parte do texto, para esse Jesus, que era e que é. Mas agora ele dá destaque para esse Jesus que virá e que vai concluir a execução do plano divino. E então a primeira coisa que ele diz é que virá com autoridade. Vir com as nuvens é uma expressão comum nas Escrituras que aponta para a origem. Neste caso, os céus. E que identifica quem surge com autoridade. João, na verdade, seguiu o padrão da revelação do Antigo Testamento. Se consciente ou não, acerca deste padrão do Antigo Testamento, foi dirigido pelo Senhor para isso. E eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. Abra em Daniel capítulo 7, e você vai ver a semelhança desses textos. Daniel 7, eu só vou ler 2 versos, somente 2 versos. Daniel 7, versos 13 e 14. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É o mesmo formato do que estamos vendo, daquilo que João está chamando a atenção para a pessoa de Deus e a pessoa, de maneira especial, de Jesus Cristo. E é assim que ele vai continuar esta revelação no livro de Apocalipse. Então, ele é aquele que virá, e virá com autoridade, pelo que ele é. Simplesmente pelo que ele é. E consumado pelo que ele fez. E ele afirma que todos o contemplarão, né? Todo olho o verá. Então, de forma sucinta, considerando que estamos na introdução do livro, João apontou para a volta do Senhor à terra. Não se refere aqui, entenda isso, ele não está dando detalhes acerca dessa volta, ele está fazendo uma referência. Ele não se refere aqui especificamente ao arrebatamento da igreja, que se dará de forma ou em formato imediato e secreto, sem que o Senhor seja contemplado pelos que estarão na terra. No arrebatamento da igreja, ninguém verá o Senhor. Mas sim, ele está se referindo ao retorno de Jesus Cristo à terra, quando todo olho o verá, como predisse o próprio Senhor Jesus Cristo, falando ao seu povo, Israel, em Mateus capítulo 24, verso 27, eu vou ler para vocês. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esta é uma menção à volta
de Cristo à terra. Quer dizer, quando ele voltar à terra, não quando ele vier arrebatar a sua igreja, mas quando ele voltar à terra e voltará já com a sua igreja, todo olho o verá. Todos contemplarão o Senhor, inclusive seus opositores, para desespero deles, pois ele consumará o seu julgamento. Após 7 anos de juízo sobre a terra, em especial sobre seus opositores. Todos serão julgados, incluindo o diabo e seus anjos, o anticristo e o falso profeta. Todos serão julgados. Por isso ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O texto termina conforme começou. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que era, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o sentido e a razão da existência. Porque criou, sustenta, julgará e manterá a vida e o juízo para sempre. Ele é o eterno e, portanto, ele é o Todo-Poderoso. E ninguém pode ir contra ele. Meu irmão, minha irmã, como não adorar o Senhor? Como não o servir? Como valorizar a mesmice? Como acreditar que a mediocridade é o padrão para adorar aquele que é excelente? Como que a igreja tem pecado nisso, a igreja de Jesus Cristo? Não estou falando simplesmente desta igreja. As pessoas vivendo a sua vida, priorizando a sua vida, o seu viver, o seu trabalho, os seus ganhos, os seus planos, e assim por diante. E oferecendo para o Senhor aquilo que sobra. O Senhor, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dentre os reis da terra, aquele que nos amou, aquele que pagou pelos nossos pecados, que nos libertou de nossos pecados, aquele que nos transformou em sacerdotes para servi-lo, para viver os nossos dias servindo a Ele. Como podemos oferecer ao Senhor a sobra de nossos dias, de nossos esforços? Como viver uma vida sem que Ele seja a prioridade? É dele que vem a mensagem. E por isso João diz que a igreja deve considerar o que ele escreve neste livro.